Olá, amigas e amigos do YouTube, irmãos e irmãs. Hoje vamos estudar aqui um estudo muito importante para todos nós. São as 2300 tardes e manhãs. Certamente muitos de nós já ouvimos falar disto, já estudámos isto. Mas hoje, de uma forma diferente, eu quero aqui trazer uma maneira de estudar de fazer este estudo diferente das formas que nós tínhamos feito antes. Em primeiro lugar, eu quero não usar o espírito de profecia, quero só usar a Bíblia e os fatos históricos para provar que as 2300 tardes e manhãs realmente existem e que são 2300 anos, não são 2300 tardes e manhãs, 2300 dias, porque muitas pessoas dizem que são literais, dias literais, mas nós vamos ver pelo contexto do capítulo que é impossível que assim seja. E sendo assim, nós conseguimos ver como Deus nos dá luz para alumiar o nosso caminho, para nós podermos andar e ver o que há de vir no futuro. E Ele dá-nos estas profecias maravilhosas e deu-nos a sua palavra maravilhosa. E nós vemos que, ao estudarmos as profecias, esta em particular, que é a maior profecia que está dentro da palavra de Deus, são os 2300 anos, nós vemos que a palavra de Deus é maravilhosa. É irrefutável. Nunca foi negada de nenhuma forma. Tudo o que está aqui historicamente à base de profecias e outros assuntos, dá para ver que este livro é especial. Fora a maneira que tem de transformar a vida das pessoas. Este é o meu caso, por exemplo. Nós vamos estudar agora estas 2300 tardes e manhãs. Eu espero que você fique a assistir, porque se você já sabe desta profecia, certamente vai aprender. Não duvido, vai aprender coisas novas. Porque eu vou explicar de uma forma diferente, não usando o espírito de profecia. Porque se nós queremos trazer o nosso vizinho ou alguém que não é da nossa denominação para aprender o fundamento da nossa crença, nós temos que mostrar só através da Bíblia. É claro que nós podemos ir ao espírito de profecia e abrir os livros e ver claramente que as 2300 tardes e manhãs são claríssimas. Agora, se é uma pessoa de fora, ela vai achar aquilo não aceitável. Nós estarmos a ir a outras fontes que não seja a palavra de Deus. Então, este é o propósito deste estudo. E, claro, reforçar aqueles que já sabem e relembrar alguns que possam saber desta profecia, mas que não conseguem explicá-la através da Bíblia só e dos fatos históricos. Ok, então vamos começar. Aqui em Salmos 11.3 diz: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Salmos 11.3. Isto é um dos fundamentos da nossa crença. E nós sabemos que nos últimos anos este fundamento tem sido destruído, posto de lado. E diz: a passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do Advento, foi até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8.14. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na proximidade da vinda do Senhor. O Grande Conflito, página 409, parágrafo 1. No futuro, surgirão decepções de todo o tipo, e nós queremos um terreno sólido para nossos pés. Queremos pilares sólidos para a construção. Nem um pino é para ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. O inimigo vai trazer falsas teorias, como a doutrina de que não há nenhum santuário. Este é um dos pontos em que haverá mais
partida da fé, onde vamos encontrar segurança a não ser nas verdades que o Senhor tem dado nos últimos 50 anos. Review and Herald, 25 de maio, parágrafo 28, 1905. Mas os assuntos como o santuário, em conexão com os 2300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Primeiros Escritos, página 63, parágrafo 2. Então é isto que vamos fazer aqui hoje também. Vamos demorar-nos, vamos ir passo por passo. Eu entendo que isto é um assunto complicado. Esta profecia dos 2300 anos é uma profecia complicada, envolve muitas contas e envolve nós pedirmos ao Espírito do Deus vivo para vir sobre nós e nos abrir a mente e dar-nos sabedoria que nós não a temos por nós. Então é isto que vamos fazer. Vamos pedir ao Paizinho bom para nos dar a sabedoria e o discernimento para entendermos o que vamos estudar hoje. E vamos ir passo por passo, porque eu entendo que as pessoas não aprendem de uma vez só, tal como eu não aprendi. Eu tenho vindo a aprender esta profecia ao longo do tempo e agora, graças a Deus, eu tenho domínio sobre ela e consigo explicá-la só através da palavra de Deus e os fatos históricos. E é isso que vamos fazer hoje, mais uma vez. Mas vamos aqui falar só um bocado aqui desta questão do Questões sobre a Doutrina. Este foi um livro que saiu no fim dos anos da década de 50, após ter havido uma reunião entre os adventistas e os evangélicos, e depois saiu este livro feito pelos adventistas a explicar as doutrinas adventistas e a reformular as suas doutrinas e a explicar elas aos evangélicos através deste livro. Chama-se em inglês The Seventh-day Adventist Answer, Questions on Doctrine. Os adventistas do sétimo dia respondem questões sobre doutrina. E então, neste livro, nós vemos que os grandes homens, os teólogos daquela altura, negaram o santuário celeste, que não existe nenhum santuário no céu, Jesus não está no lugar santíssimo. Por consequência, eles negam o julgamento investigativo. Neste livro é dito que Jesus veio à Terra com a natureza antes de Adão ter pecado. E então estamos a ver aqui os fundamentos a serem removidos. O santuário, esta profecia dos 2300 anos, levam à entrada de Jesus no lugar santíssimo. E veremos isto posteriormente. Mas esta é a base do movimento adventista. E nós vemos neste livro os grandes teólogos, os grandes doutores da lei removeram esta base. Ou querem tentar remover. Porque ela é irremovível, é irrefutável. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:1. É exatamente isto que Paulo profetizou que queria acontecer nos nossos dias e é o que está a acontecer hoje. Não só no fundamento, mas em todas as outras coisas que estão a acontecer na igreja. É um escândalo, é uma vergonha. Mas hoje não estamos aqui para falar disto. Vamos falar dos 2300 anos, tal como é o título do filme. Aqui temos uma linha do tempo, e eu chamaria isto a linha do plano da redenção. Nós vemos que Deus tem um padrão de trabalhar. Deus fez tudo em 7 dias.
Porquê é que será que ele fez em 7 dias? Será que ele não podia ter feito em um dia? Em 3? Em 4? Em 10? Em 20? Em 30 dias? Porquê é que a semana tem 7 dias? Há aqui um propósito. Deus trabalha com padrões e ele é perfeito, ele é matemático. Deus é um Deus matemático. Então, nós vemos que, da mesma forma, o plano da redenção é matemático e tem o mesmo padrão que é usado tal como é na semana, quando foram 6 dias de trabalho e Deus, ao 7º dia, teve o seu descanso. Também vemos isto na Terra, quando é dado nas leis que nós devíamos plantar a Terra durante 6 anos e ao 7º ano descansar a Terra. E tal e qual, nós vemos o mesmo padrão é feito no plano da redenção. Então aqui temos um ano muito importante, um marco na história. O que é que aconteceu aos 4.000 anos da história da humanidade? Nós vemos que foi a morte do Salvador. Isto, de uma maneira ou de outra, indo ao Espírito de Profecia ou indo à história, nós vemos mais ou menos... É claro que os historiadores e os cientistas dizem que a Terra, o planeta Terra, tem muito mais de 6.000 anos. Eles não conseguem acreditar nisso. Eles dizem que, na realidade, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. E este é um número que vem aumentando desde as décadas... Quando eles começaram a falar nisto com mais vigor, décadas 50, 60, 70. Então, na década de 60 era capaz de ser 1,8 bilhões de anos. Depois, na década de 70, já passou para 2,5 bilhões de anos. E por aí em diante. É sempre a aumentar. Neste momento está num número ridículo como 4,5 bilhões de anos. É claro que eles têm de dizer estes números, porque isto é uma fábula de fadas, para as criancinhas acreditarem. Então, quanto mais distante for, mais fica difícil para as pessoas negarem, porque na realidade eles não conseguem pensar tanto tempo, porque teria mesmo que tomar tanto tempo para haver uma evolução que nunca houve, que é impossível, mas na cabeça deles, se eles tiverem mais tempo, é mais probabilidades da teoria deles dar resultado. Ok. Agora vamos ver os 6.000 anos. Nós vemos aqui em 2016, onde nós estamos, e vemos aqui o marco dos 6.000 anos. Nós, quando fazemos as contas, o irmão, o pastor Wilson, tem um vídeo no canal onde você pode ir e ver claramente aqui isto explicado por pormenor. Não vou fazê-lo hoje. Isto é só para encaixar aqui a profecia dos 2.300 anos. Mas nós vemos que falta muito pouco para atingir os 6.000 anos. E os 6.000 anos é o tempo que Deus dá ao mundo e a Satanás e ao pecado. Aos 6.000 anos acabará. Será a vinda de Jesus e será extinto o pecado. Ok. Depois, obviamente, passaremos 1.000 anos no céu. É o milénio falado em Apocalipse. E então, aqui aparecem as 2.300 tardes e manhãs. Aqui mais ou menos encaixarem. Agora você vê aqui 2.300 tardes e manhãs, mas aqui no gráfico parece que é muito mais do que 2.300 tardes e manhãs, porque 2.300 tardes e manhãs na realidade são 6 anos e meio, quase não se veriam no gráfico. Mas na realidade nós vamos provar hoje, como já havia dito, que isto são na realidade 2.300 anos, não 2.300 tardes e manhãs. Os chamados teólogos obviamente vão dizer que isto são literais, dias literais. É claro que eles querem destruir a profecia que mostra que Jesus está no santuário e que o fim está muito perto. E mostra outras coisas também, tal como a vinda de Jesus, o batismo de Jesus e a morte de Jesus, como vamos ver neste estudo. Esta profecia dos 2.300 anos mostra isto detalhadamente e acerta no ano, exatamente no ano em que estas coisas iam acontecer. Ok. Então, vamos a Daniel 8:14. Vamos ver aqui quando esta profecia primeiro aparece. E em Daniel 8:14 diz: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A gente tem que ver aqui o contexto
como em tudo, na palavra, nós não podemos chegar aqui e pegar nisto e fazer disto uma doutrina sem ver os capítulos anteriores, o capítulo em si, pormenorizadamente, que é muito importante, o próximo capítulo e por aí em diante. Então, se nós vamos... não vamos agora ler aqui, mas você pode fazê-lo posteriormente. Mas nós sabemos que o capítulo começa com Daniel tem uma visão. Então ele é dado uma visão, onde nessa visão é-lhe dado profecias. E estas profecias vêm por símbolos. E isto vai até ao verso 14. Do 8.1 ao 8.14. E nós vemos que do 8.15 ao 8.27, do capítulo Daniel 8.15 ao 8.27, nós vemos que o anjo Gabriel vem e dá a interpretação destas profecias. Porque Daniel aqui diz, no 15 diz: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apareceu diante de mim uma como semelhança de homem. Então ele não conseguia entender esta profecia, e Daniel vem e dá-lhe a entender a profecia. Do 15 ao 27. Então, mais uma vez, do 1 ao 14 é dada a visão e a profecia a Daniel. Ele não a entende. Vem do capítulo 8, versículo 15 ao 27, vem Daniel e dá a entender esta visão a... Desculpem, vem Gabriel e dá a entender esta visão a Daniel. Vocês podem estudar isto posteriormente, mas vamos ver aqui só por alto. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 4, diz: e vi um carneiro que dava marradas. Ok, para o ocidente. No 5 fala de um bode. E no fim do 5 também fala de uma ponta pequena. Ok, então temos aqui um carneiro, um bode e uma ponta pequena. Depois vemos no verso 14 as 2.300 tardes e manhãs. Ok, então Daniel diz que não tem entendimento sobre isto. Então vem Gabriel, diz, no 16, ouvi uma voz de um homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ok, então Gabriel vem e dá a entender a Daniel a visão. Correto, sim? E vamos ao versículo 20 e aqui Gabriel começa a explicar a visão. Ele diz: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Ok? E depois no 23 fala: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei. Esta é a ponta pequena. E depois nós vemos aqui no fim, diz no 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Ok. Então, nós vemos, do 1 ao 14 é dada a profecia, depois vem Gabriel, explica, diz que o carneiro é o reinado dos Médios e dos Persas, diz que o bode é a Grécia, e depois diz que se levantará um rei. E nós sabemos quem é que é este rei pelo contexto. Porque do 8 ao 14, do capítulo 8, do versículo 1 ao 14, fala do carneiro, do bode e da ponta pequena. E depois aqui a interpretação diz que o carneiro é os Médios Persas, o bode é a Grécia, e depois fala de um rei. Nós temos... Então está a falar da ponta pequena. E nós, no capítulo 7 de Daniel, nós sabemos quem é que é a ponta pequena pelo contexto de toda a Bíblia, inclusive de Apocalipse, que é este livro e o livro de Apocalipse, são na verdade o mesmo livro. Quer dizer, não são o mesmo livro, mas é como se um é a chave e o outro é o cadeado, se me dou a entender. Ok. Então este rei aqui tem umas certas características. Por exemplo, diz que e se fortalecerá
e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Então, aqui vemos quem é este poder. Não há dúvidas sobre isto. E depois no 26 vimos que Gabriel fala da visão da tarde e da manhã, que é 2300 anos, mas ele não dá a interpretação. Agora o que temos que ver aqui, vamos ver aqui uma coisa. O bode, o carneiro e o chifre pequeno são reinos, certo? Porque Gabriel explica isto claramente, que é os Medos Persas, o carneiro, o bode é a Grécia, e o chifre pequeno, que é a ponta pequena, nós sabemos de Daniel 7, que é o papado. Então, vamos aqui ver aqui um gráfico. A duração destes reinos, que foram explicados por Gabriel, não sou eu quem estou a dizê-lo, é Gabriel que disse que é os Medos Persas, a Grécia e é o papado. Vendo o contexto do chifre pequeno de Daniel 7 e do resto da Bíblia, nós sabemos que este é o papado. Vemos aqui os Medos Persas. Medos Persas que reinaram de 539 AC até 331 AC. 208 anos reinaram eles. Ok. A seguir veio a Grécia. 331 AC até 168 AC. 163 anos reinaram eles. Depois veio o papado. O papado reinou de 538 DC até 1798 DC. Foram 1260 anos. Ok. Nós então aqui vemos que estes reinos, isto para já são fatos históricos. É inegável que estes reinos realmente existiram no passado. Os Medos, a Grécia, os Medos e os Persas, a Grécia e o papado, são fatos históricos, inegável, e as datas também são irrefutáveis. Não dá para negar. Ok. Então o que temos aqui que ver, eu estou aqui a tentar destruir a teoria de que isto são tardes e manhãs e não são anos. E como é que eu vou fazer isto? Nós estamos a ver o contexto do capítulo 8. É dado uma visão a Daniel. Daniel tem a visão do carneiro, do bode, da ponta pequena. E das 2300 tardes e manhãs. E acaba aí a visão. Depois vem Gabriel, dá-lhe a entender o que é que se está a passar. Diz que são estes reinos, o carneiro é os Medos Persas, o bode é a Grécia e que o chifre pequeno é o papado. Ele não diz do papado especificamente, mas nós sabemos pelo contexto de toda a palavra que é o papado. Ok. E não nos dá a entender da profecia dos 2300 anos. Para agora. Mas posteriormente dará. Mas aqui não dá. Então, aqui o contexto é este, que são reinos que duram centenas de anos e centenas de anos. Agora, a pergunta é: como é que será possível que Deus dá uma visão a Daniel de reinos que duram centenas e centenas de anos, todos juntos são quase 2000 anos, e depois nós chegamos aqui a Daniel, capítulo 8, versículo 14, e vamos dizer que isto são dias literais. Só porque a palavra na sua raiz diz que são dias literais. Isto não interessa. Nós temos que ver o contexto todo. A palavra é literal, sim. Quer dizer, a raiz da palavra quer dizer que são dias literais, mas nós também sabemos que, pelo contexto, não pode ser. Porque seria incoerente nós estarmos a dizer que isto são 2300 dias, encaixando em toda a visão que são de centenas de anos, e então viríamos aqui e diríamos: não, isto são só 2300 dias, que são na realidade cerca de 6 anos e meio. 6 anos e meio para quase 2000 anos é muito incoerente. Nós também sabemos que existem versos na Bíblia que explicam claramente que
Deus, quando fala em profecias, fala de um dia para um ano. Nós vemos isto em Ezequiel 4, 6 e em Números 14, 34. Nós não vamos lá ir agora, porque acho que é suficiente o contexto que eu dei aqui para sabermos que, na realidade, isto são anos literais. Não são dias. Não pode ser. Ok, então agora vamos ver aqui se não foi dada a interpretação destas 2300 tardes e manhãs no capítulo 8, certamente ela será dada mais à frente. Deus não ia deixar o seu povo sem luz, sem entendimento acerca deste assunto. E vamos aqui entender aqui o contexto mais uma vez. Então, é dada esta profecia, esta visão a Daniel, ele não entende, depois vem o anjo, ele dá a entender, do versículo 15 ao 27, mas não dá a entender a visão dos 2300 tardes e manhãs. Porque se nós formos ver, é claro aqui quando diz no 27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei dos negócios do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então aqui é claro, essa visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno já tinha sido interpretada. Se ele não entende aqui, ele não entende em relação às 2300 tardes e manhãs. Então vamos ver onde é que se encontra a resposta para esta visão que Daniel anda à procura, que ele não entende. No capítulo 9, Daniel prostra-se e ora ao Senhor e pede perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E ainda estando ele orando, aparece Gabriel. Vamos ler no capítulo 9, versículo 21. E diz: E estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo. E disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Ok. Então, vamos ver aqui o contexto mais uma vez. Aqui não é dada, no 8, não é dada a entender, não é dada a interpretação da visão. É dada dos 2300 anos, mas é dada dos outros assuntos, do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Depois, Daniel não entende a visão. Mas aqui Gabriel vem mais uma vez e dá-lhe agora a entender a visão. E ele diz, Gabriel diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Ok. Temos que ver aqui que isto é muito importante. Estas 70 semanas são importantíssimas. O que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a raiz da palavra. Nós temos que ver o contexto e, obviamente, temos que ver a raiz da palavra, porque as traduções, às vezes, são boas, especialmente a Ferreira de Almeida, Corrigida e Fiel. Mas, de certa forma, de um contexto, nós poderíamos usar uma palavra melhor, vendo o contexto. Aqui é o caso. Quando diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, nós vemos que a raiz desta palavra é o número da palavra na concordância Strongs é 2852 e diz Shatak e pode ser traduzida como determinado, estar decretado, estar estabelecido, estar separado.
A melhor tradução para esta palavra é estar separado. Também temos aqui em inglês, outra vez, nos Strongs, 2852, determined, to be marked out, para ser marcado à parte, para ser posto de lado, ou properly to cut off, to cut off. To cut off, para ser cortada, para ser posta de lado, para ser separada. Para ser separada do quê? Nós temos que entender o contexto. A interpretação dos 2300 anos não tinha sido dada no capítulo 8. Vocês podem ir lá ver e não é dada. Então Daniel fica confuso. Ele diz que não havia quem entendesse esta profecia. E ele ora e começa a orar ao Senhor, cai de joelhos, ora muito. E então Gabriel é-lhe dado para ir e mostrar a ele a visão. E ele dá-lhe a visão dos 2300 tardes e manhãs. E então ele vem e diz: 70 semanas são cortadas, estão postas de lado para o teu povo. São postas de lado, são cortadas do quê? Elas são cortadas das 2300 tardes e manhãs. Então temos as 2300 tardes e manhãs. Temos as 2300 tardes e manhãs e temos as primeiras 70 semanas são cortadas para o povo de Daniel, que era o povo judaico, ok? Elas são cortadas para eles, são postas de lado para eles, são cortadas dos 2300 anos, ok? E vamos fazer aqui uma pequena conta. 70 vezes 7 são 490 anos. Então, 490 anos seriam dados ao povo para eles, como diz aqui, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Estas 70 semanas dos 2300 anos seriam dadas ao povo de Israel. Ok, vamos seguir em frente. Nós agora temos que ver o princípio, como é óbvio, destas 70 semanas. E isto, se nós vermos no versículo 25, é-nos dado uma prova, uma pista muito grande para nós irmos à procura do princípio destas 70 semanas, que são automaticamente o princípio das 2300 tardes e manhãs. Porque elas seriam cortadas das 2300 tardes e manhãs, seriam postas lá das primeiras 70 semanas. Então, nós ao descobrirmos o princípio das 70 semanas, automaticamente estaremos a descobrir o princípio das 2300 tardes e manhãs. Ok? Então vamos ao Daniel 25. Daniel 9, 25. Aqui Gabriel a explicar a Daniel os 2300 anos. E ele diz, capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ok, então aqui é-nos dado, se vocês repararam, é-nos dado aqui o princípio das 70 semanas, porque diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, 7 semanas e 70 semanas e 62 semanas irão passar. Então, do princípio desse decreto, dessa ordem para restaurar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, iriam ser 7 semanas e 62 semanas. Isso são 69 semanas. Agora falta uma semana para as 70, certo? Ok. Se nós formos ao 27, está lá essa última semana. No versículo 27, capítulo 9, versículo 27, diz: e ele, o Messias, firmará o concerto com muitos por uma semana. Aqui está a outra semana. Faz as 70 semanas. Não sei se estou-me a fazer entender, mas eu vou ir outra vez, mais uma vez sobre isto. Diz, no 25, versículo 25:
sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, iria ser dada uma ordem para edificar Jerusalém, porque no momento em que Daniel vivia, eles estavam cativos, eles estavam em prisão na Babilónia. Porque a cidade tinha sido destruída, tinha sido tudo destruído. Nabucodonosor tinha vindo com as suas tropas e tinha destruído, tinha levado eles em cativeiro, porque eles eram rebeldes contra a lei de Deus e contra a vontade de Deus. E Deus avisou eles, o povo de Israel, várias vezes para eles se arrependerem, para voltarem para Deus. Eles não quiseram. Então Deus enviou o rei do norte, a Babilónia, e foram destruídos e foram levados em cativeiro. Então aqui neste contexto, Daniel está a ouvir isto e está a dizer, Gabriel está a dizer a ele, quando vier um decreto, muito em breve no futuro, para restaurar Jerusalém, do princípio desse decreto até o Messias vir, o príncipe, são 7 semanas mais 62 semanas. São 69 semanas. E a última semana para fazer as 70 está cá em baixo, no 27, como nós já vimos e vamos ler outra vez. Capítulo 9, versículo 27, e diz: e ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Ok. Agora, o que é que nós temos que ver aqui? A Bíblia aqui está-nos a dizer que iria ser feito um decreto para restaurar Jerusalém. E desse decreto, até quando esse decreto saísse, até à vinda do Senhor, seriam 69 semanas. E depois o Senhor, ele iria firmar, o Senhor Jesus, o nosso Mestre, iria firmar com eles, com muitos, iria firmar um concerto com muitos por mais uma semana. Fará, obviamente, são 69 mais uma, faz as 70 semanas, ok? Então, o que nós temos que ver na Bíblia é quando é que esse decreto foi dado. Quando é que o decreto para reconstruir, para o povo voltar a Jerusalém foi dado. Isto encontra-se em Esdras 7. Vamos lá. Esdras 7, capítulo 7, versículo 7. E diz assim: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. Então, eles aqui subiram a Jerusalém, voltaram. Ele foi dado, aqui foi feito um decreto, já vamos ver, pelo rei Artaxerxes, no seu 7º ano do seu reinado, foi dado um decreto para eles voltarem outra vez a Jerusalém. Esta profecia tinha sido feita por Jeremias, que eles iriam ficar 70 anos na Babilónia. E então, este é o decreto. Esta é outra profecia dos 70 anos. Não tem nada a ver com os 2300 anos. Mas que na realidade até pode estar um bocado ligada, porque acabou os 70 anos, eles voltaram, e depois começou a dos 70, a profecia dos 70 e a profecia dos 2300. Ok. Então aqui vemos... aconselho a lerem o capítulo 7 para terem o contexto. Nós não temos tempo, porque isto vai demorar já bastante tempo. Então vocês façam por vocês mesmos e vocês vão ver que tanto em Esdras como em Neemias, o livro a seguir, nós vemos que eles voltaram do cativeiro da Babilónia para reconstruir Jerusalém e o templo. Ok? Nós vemos aqui no versículo 7, Esdras capítulo 7, versículo 7, vou ler outra vez. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos no ano 7º do rei Artaxerxes. Ok, depois cá em baixo no versículo 12 diz: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, etc., por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Ok. Então aqui vês o decreto, claramente. Ele diz, por mim se decreta que... Ok. Então vemos aqui que foi... Diz, Artaxerxes, rei dos reis, por mim se decreta que aqueles que quiserem ir, voltar contigo para Jerusalém podem ir. Então aqui está o que fala em Daniel, capítulo 9, verso 25. Iria haver um decreto,
dizer ao povo para voltar a reconstruir, a edificar Jerusalém, e depois diz, desse decreto até ao Messias seriam 69 semanas, ok? Aqui é claríssimo. Aconselho a lerem o capítulo 7 de Ezra e o livro todo, e Neemias, e a Bíblia toda. Leiam a Bíblia toda. Que é a palavra de Deus e é uma coisa muito especial. Este livro é muito especial. É tudo. Devia ser tudo nas nossas vidas. Porque a palavra é Jesus, então estamos a conectar Jesus e a palavra. Deveriam ser tudo para nós. De Deus Pai, claro. Então, nós vemos aqui que foi no ano sétimo, diz aqui, em Esdras 7, diz, no ano sétimo do rei Artaxerxes. Ok, então o que é que temos de fazer aqui agora? Nós temos que ir à história, ver quando é que este rei começou a reinar. E depois contamos 7 anos e vemos exatamente quando é que este decreto foi feito. E aí teremos o princípio das 69 semanas, que estão dentro das 70 semanas, que são das 70 semanas, e que estão dentro dos 2300 anos. Ok? Então, vamos aqui fazer isto. Vamos ver quando é que este reino começou a reinar. O que é que a história nos diz, os historiadores? Ok. Aqui temos na Wikipedia, temos aqui Artaxerxes o primeiro da Pérsia. E diz que aqui foi quando é que ele começou? De 465 BC, before Christ, antes de Cristo, até 424 depois de Cristo. Ok. Nós vamos fazer as contas com este número, 465. Existe um pequeno problema. Porque fica-nos a faltar um ano. É claro que aqui nós temos que perceber uma coisa. Que o inimigo, ele não vai deixar que a história continue. Os fatos verídicos da história, ele vai tentar pô-los um bocado enublados, meter um número aqui, pôr um número ali. Nós sabemos por livros de historiadores do passado, este número é errado. O verdadeiro número é 464. Aqui temos um outro site que diz que é 464. Então, quando nós vamos ao Google, vamos pesquisar, que hoje em dia, para ser verdade, tem que estar na internet, o que não é verdade. As pessoas não têm acesso aos livros de história que provam que aquele número 65 é errado. Então, isso torna-se complicado. Mas, se você for e puser no Google quando é que Artaxerxes começou a reinar, você vai encontrar estes dois números. Ou 464 ou 465. Ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui nestes dois números e vamos pôr este de lado, 465, porque este número não é o número verdadeiro. O número verdadeiro é 464. Ok. E nós vamos provar isto pela história. Não é só dizer que é sem prová-lo. Ok? Vamos prová-lo. E o que é que nós fazemos? Como nós vimos em Esdras capítulo 7, versículo 7, diz que foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes que o decreto saiu para o povo voltar. O que é que vamos fazer? Vamos pôr a data do princípio do seu reinado e vamos tirar 7. E vai-nos dar 457. Ok. Temos aqui o princípio da profecia das 70 semanas e da profecia dos 2300 anos. Ok. Vocês lembram-se ainda há bocado que fizemos a conta das 70 semanas vezes 7, porque em cada semana tem 7 dias, vai dar 490 dias, que nós sabemos que são 490 anos, ok? Então o que é que vamos fazer aqui outra conta? Vamos pôr os 490 anos das 70 semanas, que devem estar em cima porque é um número maior, e vamos subtrair o 457, que é o princípio da profecia dos 2300 anos e da profecia dos 70 anos, ok? E vamos provar que este é o número certo e não este. E o que é que isto nos vai dar? Nós fizemos esta conta, vai-nos dar 33 DC. Se subtraires estes números, vai dar 33 DC. Agora há aqui um problema. Que quem sabe, quem estuda a história, quer dizer, nós ao passarmos
de antes de Cristo para depois de Cristo, não existe o ano zero. Esse ano zero não existe. Então, cada vez que nós passamos de AC para DC, nós temos que acrescentar um 1. Sempre. Por causa daquele zero que falta lá. Ok? Então, o que é que vamos fazer? Vamos acrescentar um 1. Isto vai nos dar 34 DC. E agora, nós perguntamos... Esta data é muito importante. Sim, esta data é bastante importante. Porque é o fim... Este é o fim das 2.300 tardes... desculpem, das 70 semanas. Este é o fim das 70 semanas. Nós já vamos ver isto. Mas vamos ver esta situação aqui do antes de Cristo e depois de Cristo. Só para ter uma ideia, com um gráfico às vezes fica melhor. Então, nós estamos aqui a vir... E é óbvio que quando nós estamos a vir de antes de Cristo para depois de Cristo, talvez este seja o negativo e este seja o positivo. Nós estamos, cada ano que passa, em vez de aumentar, nós estamos 2016, 2017, não, aqui seria ao contrário, seria 2017, 2016, 2015, porque estamos a dirigir-nos daqui para o 1 e daqui, obviamente, para mais e mais. Ok, então aqui, quando nós chegamos aqui, não tem zero. Então, quando nós... Isto torna-se difícil fazer as contas assim, porque normalmente nós pomos... Tem um zero. Então, por isso é que é acrescentado um 1 a cada vez que se passa de antes de Cristo para depois de Cristo. Quando você faz as contas na calculadora, dá um número. Mas depois você vai ter que acrescentar sempre um 1 para chegar ao número certo, ok? Ok, então... Acabámos de ver o princípio e o fim da profecia das 70 semanas. Nós vimos que os 464, quando tiramos 6 a 7, que foi os 7 anos do reinado de Artaxerxes, fica 457. Depois fazemos os 490 anos das 70 semanas, subtraímos os 57, vai dar 33, depois acrescentamos 1, vai dar 34. Ok. Então aqui temos as 70 semanas. O princípio e o fim das 70 semanas. Ok. O que é que aconteceu em 34 DC? Nós vemos... Aqui vemos que São Estevão foi apedrejado. Ele foi morto. Ok? Vamos ver porque é que isto é muito importante. Porque é um marco na história, principalmente para os judeus. Nós vamos ver. Vamos a Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, verso 51 até ao verso 56. E diz: Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistem a quem? Ao Espírito Santo. Assim como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, se vocês repararam aqui, porque é que acham que a Bíblia repete aqui duas vezes a quase a mesma situação? Vamos aqui reparar. Ele diz:
e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E depois diz no 56: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele diz 2 vezes à mão direita. Só que há aqui um pequeno pormenor, se repararam. Ele a primeira vez diz: e Jesus que estava à direita de Deus. E a segunda vez diz: que está em pé à mão direita de Deus. Há aqui uma certa diferença, certo? Então, o que é que isto significa? Isto significa que quando Jesus está à direita de Deus, nós sabemos pela Escritura, pelo contexto da Escritura, quer dizer que Ele está a interceder pelo povo. Ele está a interceder para o povo a Deus, o Pai. Então, quando depois diz que está em pé à mão direita de Deus, Ele aí levantou-se. E nós sabemos pelo contexto da Bíblia que quando Ele se levanta, acabou a intercessão. Acabou para o povo. Então, o que é que está aqui a acontecer? Estevão aqui, quando ele logo depois foi apedrejado, ele vê aqui Jesus sentado e depois vê ele a levantar-se. Então, isto aqui significa que o povo judeu, até àquele ponto, tinha as 70 semanas, tinham sido dadas a eles para poderem se arrepender e voltar a Deus e aceitar o Messias e acabar com as transgressões, certo? Mas eles não o fizeram e também diz que eles resistem ao Espírito de Deus. Diz, resistem ao Espírito tal como vossos pais. Então eles afligem o Espírito. Eles afligiram o Espírito. Então aqui, na morte de Estevão, o que é que aconteceu? Para o povo judeu, foi como uma nação, para aquele povo, foi retirado as bênçãos, o tempo, para eles poderem fazer o que era para ser feito. E por aí ser as 70 semanas será dado ao teu povo, disse Gabriel em Daniel 9:24. E Jesus, depois, aqui vê Estevão, Jesus primeiro ao lado do Pai e depois vê ele a levantar-se. Quando ele se levanta, isso quer dizer que acabou a intercessão para este povo e os 70 semanas, os 490 anos, acabaram ali. Vamos a Atos capítulo 2, para ver aqui mais um bocado aqui o contexto aqui desta situação. Atos capítulo 2, 32. E diz: Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E assentado está ao lado direito de Deus, exaltado de Deus. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. E vós agora vedes e ouvis. Então aqui mais uma vez. Jesus foi ressuscitado e foi para o lado direito do Pai e começou a fazer intercessão de uma forma especial. Quer dizer, de antes não seria possível. Porque já o plano da redenção tem tudo a ver com o sistema de sacrifício. Ele foi para o lugar, foi para o santuário, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ele foi para o lugar santo. Ele ali está a fazer intercessão, foi para o lado direito do Pai. Ok. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 34. E diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ok. Aqui ele estava a interceder individualmente, mas ele está à direita do Pai. Mas na morte de Estevão, quando Estevão olha, ele está à direita, mas logo a seguir ele diz: e olhei para... e está... Jesus está em pé. Então, acabou. A intercessão aí acabou. E nós podemos ver esta expressão se levantará. Nós sabemos que é quando chegar o fim dos tempos,
também alguém se levantará, que é Jesus Cristo, e vai acabar o tempo. É o tempo da graça fecha. E aqui o tempo para esta nação, como povo, também encerrou. Mas, obviamente, como indivíduos, continuou, obviamente. Seria injusto da parte de Deus se assim não o fosse, claro. Vamos a Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mais uma vez aqui vemos a imagem de Jesus a ir e assentar-se à destra de Deus, do seu Pai. Vamos só ler mais um para acabar com esta ideia, para ficar bem cimentada. Hebreus 10:12. E diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Ok. Então não sei se me fiz entender, mas eu vou repetir outra vez. Estevão foi morto, e vamos ver isto pela história. A seguir vamos ver claríssimo pela história. Ele foi morto em 34 DC. Isto é irrefutável a data, ok. 34 DC. E nós vemos... Porquê é que esta data foi importante? Porquê é que foi? Porque, tal como diz em Daniel 9:24, diz que as primeiras 70 semanas seriam cortadas das 2300 para o povo judaico. Para eles fazerem o fim das transgressões, para ungir o lugar santíssimo. E então, nós vemos que na morte de Estevão, acabou, este foi o tempo, foi as 70 semanas, que são os 490 anos, acabaram para o povo judaico como uma nação. Então Jesus, Estevão, quando vê Jesus nas nuvens, as nuvens abrem-se, ele vê ele primeiro vê ele sentado e depois vê ele a levantar-se. Isto quer dizer que acabou para o povo, foi ali. 34, logo a seguir ele é apedrejado, logo a seguir ele ter esta visão, as nuvens a abrirem-se, ele é apedrejado. Ok. Então agora temos que provar que esta data é verídica pela história. Aqui temos, isto é na Wikipedia, diz, died, morreu, 34, ano 34 DC, depois de Cristo. Aqui é um outro site, que eu agora não me lembro o nome, mas diz Stephen, um dos discípulos. Diz aqui, onde é que diz que ele morreu? Pronto, diz aqui 34 CE, que é depois de Cristo. E claro que foi a sua... died around the year, morreu por volta do ano 34. Ok. Esta é a mais impressionante. Que a própria besta católica diz-nos em que ano é que foi e deixa-nos claríssimo. Aqui vemos em Catholic News Herald Saint Stephen, the first martyr, o primeiro, Santo Estevão, o primeiro mártir. É claro que isto não é verdade. Nós sabemos que ele não foi o primeiro mártir a morrer depois, na era cristã. Nós sabemos que Paulo estava lá quando ele morreu, ao lado dele, e viu, provavelmente, não sei se o apedrejou ou não, mas certamente permitiu que o acontecesse sem ter feito nada. E ele, obviamente que ele não foi o primeiro mártir, já teriam havido outros mártires antes. E depois diz aqui, on December 26, the Universal Church commemorates the death of Saint Stephen in 34 AD. Ok. No 26 de dezembro, a Igreja Universal comemora a morte de São Estevão a 34 DC, quer dizer, depois de Cristo. Isto aqui, quer dizer, fica claríssimo. Aqui temos a foto aqui dele a ser apedrejado. E temos ele aqui a ir ao Sinédrio, a estar aqui a falar com eles, e onde lhes disse muitas boas e boas verdades que devem ser ditas a sempre. E depois está aqui o apedrejamento dele. Ok. Então, esta data aqui é irrefutável. 34 DC. Ok. Então, aqui nós podemos ver se os 34 DC são verdadeiros. Nós andarmos 490 anos para trás, acrescentarmos um, porque estamos a passar de DC para AC, nós vemos que os 465 do princípio do reinado de Artaxerxes não é verdadeiro, mas sim
os 464. Ok. Que vai dar os 457, como já tínhamos visto. Ok. Então, isto aqui é irrefutável. Como eu já disse, se nós andarmos 490 anos para trás, 34... Porque vocês viram que ali a Igreja Católica que diz que São Estevão morreu em 34. Então nós vamos ver a história 99,9... a informação que nós temos diz que foi no ano 34. Então se nós andarmos 490 anos para trás, são as 70 semanas, vai dar a 457. Estas datas são irrefutáveis. Não há como alguém dizer que não existem, que podem ser invenção da cabeça de algum homem. E agora, o que é que nós vamos ver aqui? Se nós temos estas datas como certas, o princípio da profecia, o que é que vamos ter? O fim dela, dos 2300 anos. O princípio das 70 semanas, que é o princípio dos 2300 anos. E então, o que é que fazemos? Se temos o princípio, vamos acrescentar 2300 anos. E o que é que nos vai dar? 1844. Vamos ver as contas. Temos 2300 anos. Subtraímos 457. O princípio vai-nos dar 1843. Como nós já vimos isto, e se tiverem dúvidas, podem ir pesquisar em relação a isto. Vão ver que é verdade. Cada vez que passa-se de DC para AC ou da AC para DC, vice-versa, não interessa. Passar para uma parte do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo é a mesma coisa. Tem que sempre acrescentar um 1. Qual é o resultado? 1843 mais 1, 1844. Ok. Então temos o princípio, temos o fim das 70 semanas e temos o fim e o princípio dos 2300 anos. Porque o princípio dos 2300 anos é o princípio das 70 semanas. Então, ok. Está aqui. Agora vamos nos focar aqui nas 70 semanas. Mais dentro. Porque ela depois aqui em Daniel ela é dividida em 3 partes. Como nós já vamos ver. Nós já vamos ver aqui esta situação. Que é muito interessante. Que é, a Bíblia é maravilhosa. Se nós conseguirmos entender estas profecias, nós podemos... Esta ferramenta desta profecia é maravilhosa. Nós podemos converter ateus, budistas, muçulmanos, hindus. Eles vão ter que pôr de lado os seus livros satânicos. A Gita, o Alcorão, toda essa tralha, todo esse lixo. Porque nenhum dos livros deles tem o que este livro maravilhoso tem. Nós estamos a ver pelos fatos históricos, estamos a ver pela Bíblia que isto é verdade. Deus realmente falou através dos seus homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e esta é a palavra de Deus. Diz claramente, nós podemos ver através destas profecias. Nós vamos ver agora, vamos focar-nos nas 70 semanas. Ok. Fala das 69 semanas. Vamos outra vez falar aqui de Daniel 9, 24. Fala das 70 semanas. 70 semanas serão determinadas ou cortadas para o teu povo. Nós já vimos isto. Depois no 25 diz: e sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quanto é que é 7 mais 62? São 69, correto? Ok. Obviamente, se nós vamos fazer 69 vezes 7, quer dizer, 69 semanas vezes 7 dias, que a semana tem 7 dias, vai dar 483 anos. Nós sabemos que isto são anos, não são dias. Ok. Então temos aqui mais uma data que temos que procurar. Já temos o princípio, 457. Temos aqui o fim das 70 semanas. Temos o fim dos 2300 anos. Agora falta-nos aqui ver o que é que aconteceu. Quando é que o Messias havia de vir? Porque diz aqui claramente, diz: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. São 69 semanas. Então, desde o decreto para restaurar 457 até ao Messias seriam 69 semanas, 483 anos. Correto? Ok, vamos andar. Messias. Vamos ver aqui
nós vemos claramente, diz, até ao Messias o príncipe. Messias, ok. Nós vamos ver aqui o nome Messias é um nome muito importante, que quer dizer ungido e quer dizer também Cristo. Messias e Cristo quer dizer ungido. Messias e Cristo quer dizer ungido, na realidade. E nós podemos ver isto em João, capítulo 1. Vamos a João, capítulo 1. O 32, o 33 e o 40. Vamos ler. 32. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com a água, o Pai, esse me disse: aquele sobre o qual vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ok. Então, João não conhecia. João já sabia que ele haveria de vir, que o Pai já lhe tinha falado, que haveria de vir o Messias. Até ele é a voz que clama no deserto: fazei direitos os caminhos para o Senhor. Ele sabia que haveria de vir o Senhor, o ungido, o Messias. Esta profecia, esta promessa, vem desde Gênesis 3,15. A promessa do Messias ungido. E Deus disse-lhe, Deus o Pai disse-lhe: quando vires a pomba, o Espírito, descer sobre ele e repousar sobre ele, este é o Messias, este é o ungido. Vamos ver João capítulo 4, verso 24 e 25. João capítulo 4, 24 e 25. Sim. 4, 24 e 25. Ok. Diz assim: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, estão aqui a ver, vem e quando vier nos anunciará tudo. Estão aqui a ver o que é que a tradução, quem estava a escrever Messias, a palavra Meshiach, que em hebraico, e depois ele diz o Meshiach que se chama Cristo. Estão a ver aqui a conexão. Messias, Cristo, quer dizer ungido. E já vamos ver o ungido. Ok, vamos ver este ungido em Atos 10. Atos 10, 36. 36. Sim, Atos 10, 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, Jesus, o Messias, este é o Salvador de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então diz, como Deus, depois do batismo, foi batizado, como Deus ungiu a Jesus. Lá está, ele é o ungido. A palavra Messias, Cristo quer dizer ungido. Então, nós vemos que a profecia diz que do princípio do decreto até à vinda do Messias iria ser 483 anos. Nós aqui acabamos de ver que quando Jesus, aos 30 anos de idade, podemos ver isto em Lucas 3:23, acho eu, ele tinha cerca de 30 anos de idade quando ele foi batizado. Ele aos 30 anos de idade
Só aí ele tornou-se o Messias. Ele antes não era o Messias. Quer dizer, ele era o Messias, mas só aí é que o Espírito desceu sobre ele e ele foi ungido, se me faço entender. Ok. Então, aí no seu batismo. Então ele tornou-se o Messias, o ungido, o Cristo, no seu batismo. Nós temos que ver quando é que foi isto. Nós já temos esta data. Agora fazemos umas contas e vamos ver claramente. É muito fácil chegar à data certa, tendo o princípio e o fim das 70 semanas. Agora podemos chegar quando é que Jesus foi ungido. Ok, temos o 483, que é a profecia, o número maior. E depois vamos acrescentar o 457 e vamos subtrair. Quer dizer, vamos subtrair o 457 dos 483. E isto vai nos dar 26. 26, ok, 26. E o que é que a gente temos de fazer aqui outra vez? Temos que acrescentar 1. Porquê? Como eu já disse várias vezes, cada vez que passamos de DC para AC ou de AC para DC, tem que ser acrescentado 1. Então, fica 27 DC. 27 DC. O batismo de Jesus Cristo realizou-se a 27 DC, depois de Cristo. Ok. Então, vamos agora aqui passar para a frente e ver aqui uma forma mais clara de ver as 70 semanas, como fala aqui em Daniel 9. Vamos a Daniel 9 outra vez. Ok. Temos aqui Daniel. Vamos do 24, 25, 26 e 27. Muito importantes estes versos. Fala, como nós já vimos, das 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, 490 anos. Depois sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 49 anos. Estes primeiros seria o tempo que eles iriam demorar a reconstruir o templo e Jerusalém. São os 49 anos. 7 semanas. 62 semanas. 62 semanas. Temos as 7 semanas, temos as 62 semanas. 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 483 anos. Acabou com o batismo do nosso mestre. Ou começou, quer dizer, as 62 semanas acabaram com o batismo do nosso mestre. E falta aqui uma semana. Ok, uma semana. Vamos fazer as contas, obviamente vai dar 70 semanas, certo? Tem 7, mais 62, mais 1, 70. Ok. Então, o que é que vamos fazer agora? Vamos ver, quer dizer, ainda não vimos aqui a semana, já vimos anteriormente, mas vamos ver mais uma vez. Aqui a semana que falta. Temos no 25 diz as 7 semanas, diz as 62 semanas, mas depois temos que ir ao 27 para ver esta última semana. Diz, ele firmará o concerto com muitos depois, por uma semana. Aqui está, a uma semana. Ok. Então, seria as 7 semanas, seria as 62 semanas, que terminariam, que faz as 69, que terminariam com o batismo de Jesus, e depois ele seria batizado e teria uma semana que são, na realidade, 7 anos. Nós sabemos, uma semana são 7 dias, em profecia, 7 anos. Ok. Então, do seu batismo, então teria mais 7 anos, o povo judaico. Ok. Agora vamos ver aqui. 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Onde é que vai buscar isto? Vamos ver aqui. Aqui no meio, vamos ver primeiro a metade. Diz assim, e firmará o concerto com muitos por uma semana. E na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é isto? O que é que isto significa? Ok, a gente já vamos ver. Vamos ao 26 e diz, e depois das 62 semanas, ok, será tirado o Messias,
E não será mais. Outras traduções diz será morto. O ungido. Será tirado, será morto. Outras traduções dizem. Aqui nesta diz que será tirado. Que significa será morto. Ok. Então o que é que diz? Diz que depois das 62 semanas, depois delas passarem, será tirado o Messias e não será mais. Ok, não será mais. Ele será tirado. E depois diz aqui em baixo. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana, a última semana dos 70 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana. O que é metade de 7 anos? São 3 anos e meio. Ok, 3 anos e meio, metade, cortamos. O que é que aconteceu aqui na metade? Nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo aos 30 anos, podemos ver isto em Lucas 3:23, ele tinha 30 anos, logo depois João Batista batizou, em Lucas diz, o verso anterior diz claramente que ele foi batizado, e ao ser batizado, diz logo, ele tinha cerca de 30 anos, ok? 30 anos, e nós sabemos que ele morreu com 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, 30, 3 anos e meio, morte de Jesus. Aqui. Ok? Crucificação de Jesus a 31 DC. Como é que nós sabemos que é 31 DC? É só fazer as contas. É só acrescentar 3 anos e meio de 27 a 31. Nós já vamos fazê-lo. Ok, mas estão a perceber aqui a situação, certo? Vou ir mais uma vez, através disto, para ficarmos sem dúvidas. Diz, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais. Então, depois destas 62 semanas, depois, alguns por aqui, seria tirado o Messias, seria morto. Ok. Depois, no verso 27 diz, e ele, o Messias, firmará o concerto com muitos por uma semana. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é que aconteceu quando Jesus foi morto? O que é que aconteceu à cortina do templo de Jerusalém, daquele velho templo, que iria ser destruído 70 anos depois? O que é que aconteceu? A cortina rasgou-se de alto a baixo, simbolizando o fim do sistema de sacrifício, das festas, de toda aquela lei cerimonial e de toda aquela situação. Então, nós vemos que isto é exatamente a crucificação de Jesus. Nós sabemos que as Escrituras dizem, quando ele foi crucificado, logo a seguir a cortina rasgou-se de alto a baixo, e depois aqui diz, fará cessar o sacrifício de oferta e de manjares. Quer dizer, nós sabemos que Jesus, João 1:29, ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro sacrifício. A partir dali para a frente já não era necessário sacrifício. Todas aquelas festas, toda aquela cerimónia, isso foi abolido. Isso foi o que foi abolido. O sacrifício dos animais, as festas, isso foi o que foi abolido. Não foi a lei de Deus, como muitos pensam. Ok. Então, aqui temos 31 DC, crucificação de Jesus. O momento mais importante de toda a história da humanidade. Ok? E quando é que aconteceu isto? Foi na primavera. Não há dúvidas sobre isto, que foi na primavera, porque nós sabemos, quando Jesus foi crucificado, nós vemos os fariseus e os saduceus, diz na Bíblia, que eles queriam que Jesus e os que estavam presos nas cruzes fossem mortos, porque eles não queriam profanar. Primeiro era sábado, depois, ainda mais importante, não, mas ao mesmo tempo era um sábado muito especial porque ia calhar a Páscoa. Então, a Páscoa, todos nós sabemos, os mundanos celebram a Páscoa na primavera, ok? Então, nós sabemos que foi na primavera. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos que ver... vamos contar primeiro para a frente. 3 anos e meio, ok? Vamos contar 3 anos e meio. Vamos contar 31 DC até 32 DC primavera é 1 ano, certo? De 31 DC primavera até 32 DC primavera é 1 ano.
De 32 DC primavera até 33 DC primavera são 2 anos. De 33 DC até 34 DC primavera são 3 anos. Agora, da primavera até o outono são 6 meses. 3 anos e meio. Ok? 3 anos e meio. E do mesmo podemos fazer para trás. Outono. Ok. O que é que vamos fazer? Vamos de 27 até 31. Temos de 27 DC outono. 27 DC outono até 28 DC outono. 1 ano. Ok? De 28 DC outono até 29 DC outono. 2 anos. De 29 DC outono até 30 DC outono temos 3 anos. Depois de outono até à primavera são 6 meses. E obviamente iria passar do outono para a primavera, passa o ano, seria 31. Então seria 3 anos e meio, 31 DC. Ok? E agora temos aqui o gráfico para fazermos um resumo, diria eu, do que é que nós andamos aqui a estudar hoje. Eu espero que tenha sido claro. Se houver perguntas, terei todo o gosto em responder. Mas eu penso que foi bastante claro. E este é um estudo que terá uma próxima série, uma próxima parte, porque isto aqui não fica só por aqui. Isto é incrível, que nós agora temos que ver o que é que aconteceu aqui. Nós vimos o que é que aconteceu aqui nas 70 semanas, nas 69 semanas, mas aqui é muito importante. Aqui, obviamente, é o pino, é o marco mais importante de toda a história da humanidade. A crucificação do Messias pelos nossos pecados. Mas aqui também temos que ver o que é que aconteceu aqui. E é claro que aqui existe uma outra profecia aqui, que decorre aqui, que são a profecia dos 1260 anos, que é do Anticristo, o sistema do Anticristo, que é o papado, que decorre aqui no meio desta. Ok. Então, o que é que nós vimos aqui hoje? Nós vimos a profecia dos 2300 anos, que são, diz na palavra, 2300 tardes e manhãs. Nós vimos claramente, pelo contexto do capítulo 8 de Daniel, que não pode ser, que são 2300 anos. Nós vemos que grandes homens como Newton, grandes homens que estudaram profecia, todos eles entendem que é um ano por um dia por um ano. Tal como a profecia dos 1260 anos também interpreta-se da mesma maneira, que é um dia por um ano. Então nós vimos que aqui está a profecia dos 2300 anos, aqui a linha maior aqui em cima. Depois vimos que as 70 semanas foram cortadas destes 2300 anos para o povo de Israel, que eles tinham um certo tempo para acabar com as transgressões, para aceitar o Messias e para selar a profecia. Temos aqui as 70 semanas, que acabaram em outono 34 DC, com a morte, o apedrejamento de Estevão. Nós vemos aqui as 69 semanas, que era desde o decreto até ao batismo do Messias, até quando o Messias haveria de vir, as 69 semanas, 483 anos. Depois vemos a última semana aqui, que diz que depois foi cortada a meio e o sacrifício acabou. Foi quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, e vemos que Jesus foi batizado com 30 anos, o ministério dele durou 3 anos e meio. Vemos que depois o povo judaico teve mais 3 anos e meio para cumprir a profecia, mas não o fizeram. Acabaram por afligir o Espírito Santo de Deus em 34 DC ao matarem Estevão e ao afligirem o Espírito. E sabemos que isto foi na primavera. Fazemos as contas. 3 anos e meio para a frente vai dar, da primavera vai dar em outono 34. Se fizermos 27 DC do outono até 31
DC, primavera, vai dar 3 anos e meio. Da mesma forma, claro que há um padrão, há uma sequência. Aqui vemos também que foi 1844 outono. E nós que estamos no mundo adventista sabemos o que é que aconteceu em 1844 outono. 22 de outubro de 1844, foi quando o nosso bom mestre, o nosso Salvador, saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Isto aqui é irrefutável. É irrefutável pela história e por toda a Bíblia. O plano da redenção é este. Aqui está o plano da redenção. É claro que é muito mais pormenorizado. Isto é um outro estudo, ou vários outros estudos, que provavelmente serão feitos no futuro pela graça de Deus para explicar o plano da redenção, o sistema de sacrifício dos animais que era feito no Velho Testamento e que Jesus veio concretizar isso tudo por completo, ele sendo o Cordeiro, sendo o sumo sacerdote, o seu sangue usado como expiação dos pecados, tudo isso. E então aqui está o plano. E ainda há pessoas que dizem que dentro do nosso meio adventista que não existe um lugar santíssimo, que Jesus não entrou em lado nenhum. Que dizem que esta profecia dos 2300 anos, William Miller, que estava bêbado, como Desmond Ford, que é um homem... Quer dizer, eu não sei como é que é de explicar, mas as doutrinas satânicas desse homem, doutrinas de demónios, têm infiltrado por todo o mundo adventista, onde ninguém hoje mais ensina esta profecia dos 2300 anos. Muitos não sabem explicá-la pela palavra. Muitos não acreditam nela. Mas aqui vemos que algo aconteceu em 1844. Foi a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Ok? E é claro que nós vemos que o outono é muito oportuno. Quer dizer, a palavra é maravilhosa. Nós vemos aqui Jesus morreu na primavera, na Páscoa. 3 anos e meio Estevão foi apedrejado. 3 anos e meio antes de Jesus morrer, o batismo ocorreu no outono. O batismo de Jesus. E nós vemos que depois, se andarmos aqui os 2300 anos do outono, quando é que saiu o decreto do rei Artaxerxes? Em 457 AC. Foi no outono. Fazemos 2300 anos para a frente, outono, 2300 anos. Corretíssimo. A palavra é maravilhosa e nós ficamos sem dúvidas se formos sinceros e honestos. Ok? Há uma outra forma de nós vermos aqui os 27. Isto é incrível. A palavra não falha. Aqui diz que Herodes construiu o terceiro templo a 20 AC, antes de Cristo. Começou a reconstrução do templo. Aqui mais a site diz Templo de Herodes por volta de 20 AC. Herodes grande, ok. Aqui diz Herodes, 20 AC. Herodes inicia a reconstrução do templo. Ok, aqui mais um. Herodes ampliou o templo de Jerusalém iniciando em 20 AC. Ok. Ok, vamos fazer contas então. Nós sabemos pela Escritura que quando Jesus diz que ele iria derrubar o templo, iria reconstruí-lo em 3 dias, os fariseus e saduceus viraram-se para ele e disseram: como é que isso é possível que este templo demorou 46 anos a fazer? Ok. 46 anos o templo foi o tempo da reconstrução do templo. 46 anos, ok? Isto está na Escritura, é claríssimo, ok? Agora vamos diminuir, vamos subtrair os 20 AC, foi o princípio da reconstrução do templo. Então temos os 46 anos que demorou o templo a reconstruir, a construir, e depois temos o princípio da reconstrução, certo? Ok. Temos 26. 46 menos 20, 26. Como estamos a passar de antes de Cristo para depois de Cristo, acrescentamos 1. O que é que vai dar? 27 DC, batismo de Jesus. Mais uma vez, irrefutável. É inegável aqui, mais uma vez. Porque nós temos a data, quer dizer,
A história diz-nos a data da reconstrução. A Bíblia diz-nos que demorou 46 anos. Então se nós subtrairmos, dá 26 mais 1, 27, ok? Aqui está, quer dizer, só quem não quer ver é que não consegue... só quem não quer ver e quem é desonesto consigo próprio e com a verdade e com Deus é que não consegue ver que a Bíblia deixa-nos bem claro que esta profecia nunca pode ser literal de anos. Como é que poderia ser 6 anos e meio? Onde é que o Messias apareceu se não foi aqui? Como é que é perfeito? Quer dizer, 43 anos, 483 anos, o Messias apareceu exatamente no ano em que a profecia diz que ia aparecer. Foi no ano em que Jesus foi batizado. Irrefutável. Não dá para enganar. Quem quer ser enganado é enganado, não estuda. Os homens estão a aceitar doutrinas de demónios, infelizmente, especialmente do nosso meio, que este é o fundamento da nossa crença, dos adventistas, do sétimo dia, e isto não é ensinado em lado nenhum. Ok. Aqui está mais uma vez, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ok. Em Salmos 11, 3 diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que é que poderá fazer o justo? O justo não poderá fazer nada. É os fundamentos que é isto, que tentarem tirar isto de nós, tentarem tirar os fundamentos de nós ficamos às escuras, não temos para onde ir, não temos o que fazer, estaremos a construir a nossa casa em areias movediças. Quando a tempestade vier, seremos destruídos, desolados. Aqui está a profecia de 2300 anos. Eu espero que tenha sido de algum proveito para quem assistiu. Isto é feito com o propósito de mostrar que a palavra de Deus é irrefutável, é maravilhosa, mostra-nos o que é que irá acontecer, não nos deixa em trevas. Nós temos que pegar nela e estudá-la, pesquisar, ver mais vídeos, ver mais estudos, abrir a palavra, confirmar, ver se está tudo certo com o que estão a dizer. Eu recomendo tudo o que eu disse aqui hoje. Vocês vão através do estudo com uma Bíblia na mão e vejam tudo o que eu disse. Vão à história e vejam. Vocês vão ver que não há dúvidas. Se ficarem com dúvidas, metam o vídeo para trás, revejam. Temos que estudar mais. Temos que dar mais. O tempo é muito curto. Nós vimos ali no gráfico, o pastor Wilson tem um estudo no canal onde mostra claramente que faltam cerca de 15 anos para cumprir os 6.000 anos. E nós sabemos que a palavra diz: se naqueles dias não fossem abreviados os anos, nenhuma carne sobraria. Não seria deixada nenhuma carne. Todos seriam... Então, nós sabemos que esses 15 anos serão abreviados. Se faltam 15 anos para 2031, se vai ser menos de 15 anos, quando será? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4? Aqui ninguém vai pôr datas. Ninguém sabe do dia e da hora. Mas que está muito breve, irmãos e irmãs. Está muito breve. Vamos acordar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor o seu Espírito. Vamos dedicar-nos mais, vamos dar tudo, vamos deixar de brincadeiras. Vamos nos vestir, vamos comer, vamos ouvir, vamos falar, vamos viver de uma forma santa. O propósito de Deus é que nós sejamos santos, como Ele é. Ok, eu espero que tenham gostado deste estudo e pela graça de Deus virão outros no futuro. Orem por mim. O inimigo vai fazer guerra, está a fazer guerra e não há nada a temer. Temos o Deus dos impossíveis do nosso lado, a mão forte do Criador dos céus e da terra. Que Deus vos abençoe a todos e vamos em frente e para cima neste caminho. No nome do nosso Senhor e Messias, Jesus Cristo. Amém.